Tem convidado especial nessa mesa hoje. Mais um episódio do Motores do Brasil. Laguna? Oi. Tem gente importante nessa mesa hoje? Muito importante. Tem, quer apresentar? Grande convidado. Não é? Sem dúvida. Prazer muito grande receber hoje Orlando Merluzzi. É um grande profissional, um homem do setor automotivo, executivo de primeira, que vem dar uma aula para nós hoje. Né? Contar um pouquinho da sua história, da sua carreira, das suas atividades, o que a gente está fazendo, como é que está esse mercado automotivo. Né? Seja bem-vindo. Orlando, bem-vindo. Muito obrigado, uma satisfação falar para Motores do Brasil. Que coisa boa. Mas é que o Laguna exagerou um pouquinho nessas coisas que ele falou a meu respeito. Exagerou? De jeito Eu nenhum. sou Vamos um ver. eterno aprendiz aqui, principalmente nessa área de motores, oficina. Eu falo que no mundo automotivo, no setor automotivo, a experiência começa na valeta de uma oficina, quando a gente fala de concessionária. Então ninguém pode falar que tem experiência no setor automotivo, em redes de concessionárias, se não passou pela valeta de uma oficina, para saber o que é aquela realidade. Não é verdade? Concordo. Mas o que eu acho que a gente devia fazer, Laguna, é tirar a prova. Vamos deixar ele se apresentar? Vamos. Conta Orlando, conta pra nós. Conta um pouquinho. Quem é Orlando? Sabe, a gente brinca aqui, Orlando por Orlando. Ai, Orlando por Orlando. Eu estou no mundo automotivo, no mundo corporativo, na indústria automobilística há quase 40 anos. Eu tive a felicidade, uma grande escola, a indústria automobilística é uma grande escola. Trabalho desde quando no Brasil havia apenas 4 grandes marcas, 4 montadoras. Nossa, é verdade. Lá atrás, era o carburador. Eu lembro que... Distribuidor. Eu sou da época do platinado. Exato. Mas quando houve a chegada das novas tecnologias, né? Olha só, hoje nós estamos falando de outras tecnologias, mas lembra aquelas tecnologias que chegaram ali na década de... começo da década de 90, final 89. Da década de 89, né? Começo da década... Gol GTI. Que era injeção eletrônica. Freio ABS. Aquilo era freio a disco nas 4. Aquilo era o máximo, né? Era o sonho. Então, e é isso, aquilo que eu falei. É uma grande escola. Tive a oportunidade de trabalhar desde o chão de fábrica, nas montadoras, até a gestão no Brasil, fora do Brasil, em várias montadoras, em várias culturas. Então, isso me trouxe uma experiência muito grande, tanto na parte de automóveis de passeio, quanto na caminhões e máquinas. Um dia, quando eu cheguei já estava aí com meus 30 e poucos anos de indústria, eu falei, puxa vida, tudo isso que eu aprendi, eu preciso passar para alguém, né? Eu vejo esse pessoal chegando, pessoal que precisa se desenvolver. E aí, naquela época, eu criei um site que se chamava Óleo Diesel na Veia. Que interessante. Ele existe até hoje, ele está inoperante. Óleo diesel na veia, marca registrada, né? E para você ver o que é o óleo diesel, quando ele entra na veia, é difícil de você deixar depois, né? E hoje nós estamos falando de transição energética, nós estamos falando de redução da pegada de carbono. Nós estamos falando dos compromissos do país com a redução ou compromisso com o aumento ou evitar o aumento da temperatura global, né? Então vejam que, puxa, mas óleo diesel, carbono, não. Olha, óleo diesel ele tem o diesel ainda tem terá muita participação nessa transição energética. Não haverá transição energética sem petróleo. Claro, as tecnologias estão chegando, mas tudo faz parte de um grande arcabouço, essa palavra que está meio na moda, né? Do arcabouço da redução da pegada de carbono. Todos têm sua responsabilidade nesse processo. Concordo com você. Concorda? Concordo com você, sem dúvida. É uma questão de evolução. Acho que a gente está entrando numa nova geração.
Porque eu acho que você falou muito bem, 1989, Gol GTI foi o primeiro veículo com injeção eletrônica. E eu me recordo que alguns mecânicos falaram assim, eu vou fechar minha oficina. Né? Ele era da geração carburador. Né? Quando vem a eletrônica, não vou conseguir acompanhar, e se aposentaram. Então agora a gente vem com uma nova estrutura, com um veículo novo, com uma condição diferente. Isso vai criar uma cultura diferente mesmo. Orlando, então não é eletrificação, né? Temos muitas saídas no Brasil, certo? A eletrificação é parte do processo. Eu já há alguns anos, eu venho publicando, escrevi centenas, mas centenas mesmo, de artigos e matérias, publiquei muitas matérias sobre isso. Eu também sempre fui um grande estudioso. Então eu uni a academia com a prática, a indústria, o mundo corporativo. E eu sempre me chamou muita atenção a necessidade de aculturamento, né, de explicar o que representa a transição energética, o que é a eletrificação. A eletrificação não necessariamente ela é exclusivamente de veículos elétricos. A eletrificação, nós temos a bioeletrificação, nós temos a eletrificação como consequência de um processo com os combustíveis que temos hoje, que podem ser os sustentáveis, os renováveis, né? Mas ela é um processo. E eu publiquei artigos ainda preocupado com essa ideia de que o Brasil precisava adotar essa agenda rapidamente, uma agenda que não é nossa. Se você pensar uma agenda de eletrificação pura, ela não é uma agenda nossa, mas ela tem o seu espaço. Né? Então a preocupação adota uma agenda que não é nossa e aquilo que é nosso. E aquela tecnologia que nós temos, e o know-how que nós temos, que nós construímos nos últimos 45, 50 anos, principalmente com a questão da bioenergia, dos biocombustíveis. Então, tudo isso era uma preocupação muito grande. E teve um artigo meu na época, sei lá quantos anos, há uns 8 anos talvez, quando eu comecei a falar sobre isso, da preocupação, nós temos uma economia que gira em função nós estamos falando aqui do pós-venda. São 40 milhões de veículos de passeio na frota circulante do país, nós temos 2 milhões de caminhões, tudo, você não muda isso da noite para o dia. Então, quando você vai, por exemplo, descarbonizar, vamos falar de caminhões, por exemplo, motores pesados, diesel, na veia. Quando você vai descarbonizar, se você neste momento, você a partir de hoje não produzir mais nada a diesel e implementar magicamente uma outra solução, levará 40, 50, 60 anos para você efetivamente descarbonizar. Nós temos hoje uma frota de veículos pesados, acho que aproximadamente 2 milhões de veículos. Então, está ali. Nós temos que descarbonizar isso. E essa descarbonização passa pela competência que nós temos de pós-venda hoje. Essa competência de absorção de serviços, do conceito da absorção de serviços, a competência das retíficas, a competência de transformar isso que já está aí, e que é a base da nossa economia, em algo que nós chamamos de descarbonização viável. Então, precisa tomar um pouco de cuidado com essas teorias. A eletrificação, voltando à sua pergunta, a eletrificação, ela tem o seu espaço e terá, lógico. E o Brasil também não pode ficar longe, não pode ficar fora dessas novas tecnologias, porque senão nós nos distanciaremos de um caminho que o mundo tende a seguir. Eu não afirmo categoricamente. Ele tende a seguir. Mas nós temos aqui nossas tecnologias de biocombustíveis que, às vezes, reduzem muito mais a pegada de carbono do que as tecnologias que estão sendo aplicadas fora do Brasil, né? Então, falando um pouquinho do etanol, rapidamente, né? Recentemente eu ouvi um presidente de uma grande montadora que disse que se na Europa, por exemplo, tivesse cana-de-açúcar, ninguém estaria falando de veículos elétricos hoje. Mas
é a realidade do mundo. Sim, É a sim. realidade dele. Sim. Nós temos a nossa realidade. E acho que a nossa economia precisa ser adequada. Então, quando a gente fala em descarbonização viável, seja com eletrificação, com bioeletrificação, com biocombustíveis, é exatamente colocar tudo isso nos trilhos de uma economia que nós já temos aqui e que está seguindo. Então, a gente não pode brincar com essa economia. Esse setor automotivo, ele representa, quando a gente coloca o setor, as fabricantes, peças, as montadoras, a rede de distribuição, todos aqueles negócios que estão ligados a isso, financiamento, por exemplo, seguro, e isso no oficial. E colocamos aí aquele mercado paralelo, o chamado mercado paralelo, onde estão atacadistas de peças, componentes, as oficinas, todas as oficinas pelo Brasil. Nós estamos falando de mais de 6% do PIB do Brasil. Isso é muito sério. É muito sério. Não se brinca com muito isso. importante. É muito importante. Então não se brinca com isso. Então, esse processo, eu me lembro de um artigo que eu publiquei também, que teve uma repercussão muito grande, que é exatamente sobre isso. Não se brinca, é preciso responsabilidade quando se regula, quando se legisla sobre esse tema. É preciso ter uma visão ampla de todo o processo, desde das minas aonde se extraem os componentes nobres e os metais nobres para a produção de uma bateria até o descarte do veículo puramente elétrico, como também a produção dos biocombustíveis, toda essa economia circular que nós temos, que é muito mais benéfica ao meio ambiente do que essas novas tecnologias. Mas todos, da eletrificação, mas todos têm o seu espaço no mercado automobilístico. Não é né? Esse, e esse, né? E o modelo Brasil é diferente do mundo todo, né? Exato. Nós temos uma condição diferente, né? Essa condição do etanol brasileiro, né? A gente precisa respeitar. É um segmento que se profissionalizou, desenvolveu uma cana-de-açúcar especial, agora estão partindo para o hidrogênio verde, né? Sabe, o etanol verde, não o hidrogênio verde, né? Então, acho que é muita coisa nova e muita coisa ainda por vir, né? Eu acho que nós precisamos entender melhor esse futuro, e eu estou agora me lembrando do Akio Toyoda, que é o presidente da Toyota, que disse que o problema do mundo é o CO2, né? O carbono. É o carbono, né? E não o motor a combustão. Então, nós precisamos respeitar o motor a combustão, respeitar as novas tecnologias. E eu me lembrei de uma passagem do presidente da Cummins, lá nos Estados Unidos, que ele lançou o Euro 5, acredito, que ele tirou do bolso um lenço e colocou no escapamento do caminhão, né? E aceleraram o motor, depois ele mostrou o lenço dele branquinho, né, para todo mundo. E antigamente, se passasse perto, você ficava preto, né? É verdade. Entendeu? Então, quer dizer, evoluiu muito até hoje, né? E eu acho que vai evoluir muito mais. A gente realmente, eu sinto que todas as indústrias estão preocupadas com isso. O fabricante de motor tem um grande desafio, o fabricante de autopeças tem um grande desafio, né? Então, o Brasil provavelmente vai, talvez, desenvolver alguma matriz, alguma tecnologia para ser exemplo de novo no mundo, como nós fizemos com o etanol. Quem sabe a gente traz mais alguma coisa aí, principalmente para substituir o diesel ou diminuir a participação do diesel puro no mercado, né? Aliás, não tem mais diesel puro, né? Hoje já tem 14% de biodiesel. Né? Aqui no Brasil, a gente está falando de que matrizes energéticas? Assim? Quais a gente pode pontuar para a nossa audiência? Então, hoje nós temos uma participação do etanol já muito estabelecida, uma tecnologia que não gera mais problema. Se não me engano, são 75%, né? 75% da frota já sai flex. É flex. Não é isso? De veículos leves, né? Vamos organizar. O que precisa é o brasileiro se acostumar a usar etanol, né? E nós temos regiões que não têm a facilidade do álcool, né? Que não tem cana-de-açúcar por perto. Então, tem algumas coisas que eu acho que a gente precisa trabalhar e o governo precisa pensar um pouquinho como melhorar nos extremos, né? Onde a gente não tem ainda muita usina de açúcar e álcool, né? Mas tudo isso eu acho que tem que ser pensado. Antes da gente partir por um projeto de eletrificação no Brasil, a gente tem que pensar no que é Brasil, no modelo Brasil, e tentar desenvolver alguma coisa mais inteligente, considerando aquilo que você colocou, né, dessa economia toda em volta do sistema automotivo. E exportar soluções, não, Laguna? Como mencionou o Orlando, né? Exportar solução.
E eu acho que a gente vai chegar a conclusões muito interessantes. E me parece, eu estive em dezembro lá nos Estados Unidos e eu vi um noticiário, no horário nobre, dizendo que as montadoras estavam reduzindo a produção de carros elétricos por falta de interesse da população. E, em segundo lugar, que o mercado de carro usado também não se interessa em comprar um veículo desse, porque o custo de um conjunto de baterias ultrapassa R$250 mil. Quer dizer, você imagina no bolso do brasileiro ele comprar um carro de segunda ou terceira mão e um dia ele ter que tirar 250 mil para substituir a bateria, que tem vida útil. E ou pode sofrer um defeito. Né? Isso você está falando no momento da reparação, né? O momento da substituição da bateria. Sem contar o que ele já não passou no meio do caminho para recarregar. Sim. Né? Para deixar esse veículo livre para uso. Né? E você falou uma coisa importante, né? Que eu acho que a gente deve aproveitar o momento. Eu vejo muito o pessoal falar, não, a Porsche desenvolveu um sistema de carregar por indução, em 15 minutos carrega uma bateria, outro em meia hora, né? E aí a gente sabe que bateria não se carrega com carga rápida. A bateria, o ideal é você carregar ela de forma lenta. Então, se eu vou para a estrada e eu sou obrigado a parar um carro para carregar de 3, 4, 5, 6 horas, né? A minha viagem pode triplicar o tempo. Se eu fizer com carga rápida, eu estou diminuindo a vida útil da minha bateria. Esse é um ponto. Outro ponto que me preocupa muito e que se fala pouco ainda é a questão da explosão das baterias. Né? A bateria que se incendeia, ninguém apaga. Não existe uma tecnologia para apagar esse incêndio. E aí eu fico pensando, um carro no segundo ou terceiro subsolo do edifício, que ele se incendeie. Né? Do lado dele tem outro carro estacionado, que está com combustível ali, inflamável. O que vai acontecer? O calor vai fazer com que aquele carro incendeie. E, por sua vez, o terceiro, o quarto, 10º, 30º, e aquele prédio vai ruir, né, num alto incêndio. Então, já existem em São Paulo alguns edifícios que estão dizendo que carro elétrico não pode estacionar na garagem do subsolo. Carga de carro elétrico tem que ser num ambiente diferente, protegido, porque se acontecer algum problema, ele está confinado ali, não vai contaminar, não vai prejudicar os outros. São coisas novas, eu acho que a gente vai aprender, tecnologia virá, substituições, já tem novas baterias sendo estudadas aí com uma vida útil melhor e com menor risco, né? Mas tudo isso é muito novo. Eu acho que a gente tem que ter tempo. É uma jornada. É uma jornada. Eu acho que como tudo, a própria, quem foi que falou? Orlando, né? Falou da injeção eletrônica. Não, foi você que falou. Ah, a injeção eletrônica, vou fechar minha oficina porque eu não sei mexer com isso. Calma, né? Calma. Tem muita coisa, não precisa fechar nada, tá tudo bem, ninguém vai morrer amanhã, né? A frota não é convertida no estalar de dedos, não é assim que funciona, né? E tem muito chão pela frente, né, Orlando? O que você observa de movimentação? Quando a gente pensa, só pegando um gancho no que o Laguna falou, na questão, primeiro lá no começo, nós estávamos falando de segurança energética. Quando você fala todas as tecnologias novas que estão aí, as rotas, você mencionou que há locais que não tem cana-de-açúcar, tem dificuldade com etanol. A segurança energética passa pela oferta do produto, da energia, seja o etanol, seja a recarga do veículo elétrico, seja o gás natural, seja o biometano. Então, a oferta e a disponibilidade. Então, uma coisa é o país poder produzir tudo isso, a outra coisa é como poder distribuir isso num país desse tamanho, né? A capilaridade dessa distribuição. Isso é o que a gente fala de segurança energética. Eu tenho a tecnologia, eu tenho a produção, mas eu não consigo abastecer porque não chegou aqui. Então, esse tipo de coisa precisa ser muito trabalhado. É um processo. Então, não é algo que vai acontecer, que vai ser resolvido da noite para o dia. Sim. Isso independe. Toda a tecnologia, toda a rota tecnológica vai passar por isso. A questão das baterias, ela está em evolução. Faz parte do processo de evolução. Né? Então, está sendo desenvolvidas baterias em estado sólido, né, que eles chamam de com eletrólito sólido, que ela é menor, mais densa e oferece menos risco. A questão da explosão, ela vai muito também de como se usa. Né? Agora, a questão de como se usa, se você também usar um carro a gasolina, não der manutenção e estiver vazando, ele vai pegar fogo. A questão é que as baterias, aí você falou, como é que você carrega muito rápido
um carregador rápido, no conceito, na tecnologia, na arquitetura de uma bateria, você tem os eletrodos, você tem o cátodo, você tem o ânodo, você tem o eletrólito no meio, e quando você carrega muito rápido na bateria íon de lítio, ela cria dendritos. Esses dendritos são cristais nos eletrólitos. Isso vai reduzindo a vida útil da bateria. Então, o que acontece? Se o proprietário só carrega rápido, no ultra rápido, a bateria que deveria durar 8 anos vai durar 4. E aí você vai ter problema com a garantia. Porque, claro, a garantia, nós sabemos como é que funciona a garantia, né? Vai falar, peraí, a garantia é de 8 anos, mas tem mau uso aqui. Sim, né? Não procedente. Tem mau uso, a gente sabe como é que funciona isso, não é verdade? Então, quando você falou do carro usado, né, não existe mercado de novo se você não tem um mercado de seminovo, ele tem que girar. Então você tem um primeiro impacto. Esse primeiro impacto ele vai mais ou menos estabelecer um tamanho potencial, mas não um tamanho real no futuro. Então são 2 etapas, são 2 fases, né? Essa primeira etapa de compra define, olha, esse mercado pode chegar a 15% de participação no mercado ou 20%. Essa é a primeira, mas precisa ver se isso se concretiza depois de 5, 6, 7 anos. Então, sempre foi assim no mundo automotivo, no mercado automobilístico, e não vai ser diferente agora. Claro, toda tecnologia terá o seu espaço. Então, nós temos a possibilidade, logo no começo, o Laguna falou o Brasil ele tem uma situação diferente. Uma economia diferente, um mercado diferente, uma cultura diferente, principalmente quando se fala em mercado automotivo, né? Então nós temos muitas soluções juntas. Talvez isso seja uma vantagem muito grande que a gente precisa tomar cuidado, porque quando você olha outros países, eles não têm todas essas soluções. Sim. Nós temos. Nós temos várias soluções aqui, nós temos o carro flex, nós temos o etanol, nós temos o biogás, nós temos o biometano, tem a eletrificação, tem a matriz energética do Brasil, que é a matriz energética mais limpa do mundo. Quando você coloca tudo isso, e tem o biodiesel. E quando você coloca tudo isso no liquidificador e bate, o que sai é um risco de algo que tem que ser muito bem administrado. Aquele negócio, puxa vida, eu tenho tanta coisa, eu não sei o que fazer com isso. Então nós precisamos tomar um pouco de cuidado com isso, né? Mas eu vejo com muito bons olhos, eu vejo com grande oportunidade em todos os aspectos da industrialização do que já existe aqui, investimentos em modernização, da neoindustrialização, que é investimentos que tragam novas tecnologias e desenvolvimento de competências, treinamento, desenvolvimento de mão de obra, questão social, ela pode se dar muito bem, desde que você não abandone o que você já tem e você possa acrescentar novas grades curriculares, novas grades de desenvolvimento de competências para atender a essa demanda das novas tecnologias, sabendo que você não vai ter uma única tecnologia que vai substituir outra. Você vai ter um monte de tecnologia convivendo juntas. Esse é um potencial muito grande para o país e nós podemos tanto, sabendo utilizar isso dentro do país e atendendo as demandas aqui de redução de pegada de carbono que a gente precisa atender e a economia circular, mas também criar situações de sermos protagonistas em outros países. E aí eu não estou falando de Estados Unidos ou América do Norte, Europa e Ásia, mas sim outros países que também passam pela mesma situação que nós temos, terão as mesmas dificuldades de absorver essas novas tecnologias, mas não possuem todos esses recursos, toda essa tecnologia, todo esse potencial que nós temos. Então, para o Brasil, pode ser um momento de ouro. A gente precisa saber administrar isso bem. Para não perder, nessa linha do para que não tá perder falando, o bonde. A oportunidade. Nesse sentido exato do que você está falando, o que você observa? Assim, porque a gente já trouxe aqui convidados, a MWM, que veio falar de matriz energética, já teve aqui com a gente a Mari, já teve grandes players aí de soluções
que não são apenas... Inclusive, essas indústrias também são agnósticas, né? Vamos combinar. A eletrificação também passa pelas soluções que elas estão produzindo, mas a multiplicidade de combustíveis também é uma realidade. A MWM tem um caso super interessante, inclusive. Isso eu estou falando do ponto de vista da indústria. Dos outros pontos da nossa comunidade, governo, indústria, o que você tem observado de mobilização, de movimento nesse sentido, né? Como esse Brasil cheio de oportunidades, né, de oportunidades mesmo, o que você está enxergando? Como é que vai ser essa organização? O que precisa ser feito? Bem, deixa eu até ampliar um pouquinho essa pergunta dela. Nós temos produção de biogás, biometano suficiente para ser utilizada a partir de agora? Ou precisa ter um grande incentivo para que isso aconteça no país? Eu não tenho dúvida que nós temos a condição de entregar, mas precisamos investir e precisa de incentivo. Se você olhar essa transição energética em todos os países do mundo, ela decolou. Para ela decolar foi necessário incentivos fiscais, tributários, financiamento do governo, porque é uma mudança cultural. Você está tirando toda uma sociedade, toda uma economia de uma zona de conforto, teoricamente, que ela está acostumada para algo completamente novo. Nós temos no Brasil toda a condição de entregar essa segurança energética. É claro que, como a demanda vai acontecer daqui para frente, é preciso investir para aumentar. E está tendo esse movimento. Eu vejo esse movimento de novas usinas, principalmente novas empresas de biogás, né, dos biocombustíveis em si, o próprio biodiesel. Nós temos toda uma estrutura de produção do biodiesel. A questão é regulamentar de forma correta, olhando para os nossos recursos, sem prejudicar a nossa economia. Para isso é preciso aculturamento, é preciso a divulgação, é preciso o conhecimento, principalmente de quem estabelece as leis para isso, ou a regulamentação para isso. Então, eu vejo que nós temos essa condição, é necessário sim o investimento, e para isso precisa de fomento a esse investimento, né? Eu digo, é necessário o fomento ao investimento, às novas tecnologias, desde que a gente consiga abordar todas as rotas tecnológicas que estão disponíveis no país, e não simplesmente uma ou outra rota tecnológica. Em relação às empresas, sim, existe um movimento, eu vejo esse movimento de empresas e entidades envolvidas de uma forma mais ampla hoje. Está tendo essa consciência, né? Então, não é mais só a questão da montadora e do fabricante de autopeças. É uma consciência que precisa unir os produtores de combustíveis, os produtores, aqueles que vão dar as bases para essa segurança energética, mas eles não são responsáveis muitas vezes pela entrega lá na ponta. É preciso você fechar um circuito. Então, os distribuidores, os produtores de combustíveis, as produtoras, os sistemistas, as autopeças, as próprias montadoras, mas não para por aí. Você tem essa consciência, ela também traz aqui o nosso segmento, o nosso setor, que é o setor do varejo, porque ele está diretamente afetado lá na ponta, e na hora que o calo aperta é lá que vão buscar a solução também. Você se lembra, Laguna, isso é algo que você já disse várias vezes, no carro a álcool, você se lembra? Foram as retíficas de motor. Começou tudo. Exatamente, foram as retíficas que faziam as conversões, que deram o primeiro passo. Então, na hora que uma mudança, você tem aquela outra ponta. E tem também os trabalhadores, você tem muito importante a engenharia, você tem a academia, e os trabalhadores, eles também estão entendendo que o Brasil tem oportunidade de aumentar emprego, gerar renda, e não
e não podemos correr risco da desindustrialização, que é um exemplo, a saída da Ford do Brasil foi uma desindustrialização. Né? Então, isso foi um início disso. Então, por que isso aconteceu? Porque a estratégia da empresa global é outra. Né? Então, e o Brasil ele representa menos de 3% da indústria automobilística mundial. Então, o que acontece? Quando você pensa em grandes investimentos nesse sentido, essas empresas elas tomam um pouco elas fazem conta e precisa ver o que está acontecendo. Agora, o mercado brasileiro, ele tem, o Brasil ele está localizado numa região que é o que nós chamamos de um hub para outros países, principalmente para a América Latina. Então, aqui nós temos um parque industrial que precisa ser fomentado e protegido. Então, toda essa cadeia que eu falei para vocês agora, desde os produtores até o varejo, passando por peças, montadoras, engenharia, inteligência e trabalhadores, eles entendem a necessidade de proteção disso e de fortalecimento nisso, e não colocar toda essa parcela da economia sob risco. É verdade. E a questão do biodiesel, outro dia eu li sobre se ele era uma preocupação de você produzir o biodiesel e deixar de produzir alimento, né? E não tem nada a ver, né? Quer dizer, é um besterol muito grande. É um besterol muito grande. Mas é importante a gente falar sobre isso, né? Porque realmente o leigo, né? A pessoa que não acompanha, às vezes fica ouvindo isso e fala, não, isso não pode acontecer, né? Porque vai faltar comida para a gente depois, né? Para fazer. Pô, nós temos o exemplo do açúcar, né? O açúcar e álcool convivem há tantos anos, né? E se equilibra isso no mercado mundial, né? Quer dizer, por que não a gente também fazer com o biodiesel aqui a mesma coisa, né? E tem que ter paz também, né, Orlando? Porque se essas empresas, essas iniciativas todas estiverem numa mesma mesa, né? Sim. Aparentemente existe um conflito, né? Mas, na verdade, não. Mas o propósito é o mesmo, o objetivo é o mesmo, a consequência afeta a todos da mesma forma. Então, é isso que precisa ser entendido. Isso está sendo entendido claramente. Você falou do alimento, né? A gente tem, o Brasil, 1% do território apenas produz cana-de-açúcar. Né? 1%? 1%. Nossa, está brincando. Eu achei o Brasil tem 7%, ou se não é 1%, é muito próximo disso. Aproximadamente 7% do território apenas é a área agrícola, tem todo, as pessoas, principalmente, mas nós temos os nossos inimigos, né, que falam lá fora que o Brasil planta cana-de-açúcar na Amazônia. É verdade, né? Então, a cana-de-açúcar está a 3 mil quilômetros de distância, né? E entre a Amazônia e onde se planta cana-de-açúcar, você tem uma França, uma Alemanha, uma Espanha, dá para colocar todo mundo junto no mapa, né? Mas, então, é uma questão de aculturamento, principalmente externa. Isso é um desafio. A gente conseguir expor isso para o mercado internacional, o quanto o Brasil é sustentável e renovável em praticamente tudo. É uma conta doida essa aí, se a gente for olhar, né? Você está falando 1% só de ocupação para a produção de cana-de-açúcar. E esse 1% responde por 75% de veículos que já podem ser abastecidos com etanol. Estou falando de linha leve. Calcula o nosso potencial de entrega, né? É extraordinário, né? E outra coisa, a nossa tecnologia na produção de etanol está sendo exportada para outros países hoje, né? O pessoal da África hoje já vem buscar aqui, a Austrália vem buscar informação aqui para também produzir cana-de-açúcar e produzir etanol lá. Eu costumo dizer que o Brasil já descarbonizou. Só precisa implementar. Porque se você pega toda a frota que nós temos flex, ainda a parcela de usuários que abastecem exclusivamente com etanol é pequena em relação ao que poderia ser. Sim. Né? Tá. Então, ainda se prefere, ainda existe uma cultura que precisa, seja uma barreira. Crença limitante aí, talvez? Não sei se é crença limitante, mas eu acho que é falta de, talvez, um desafio de comunicação estratégica. Né? E nós temos hoje os produtores já implementando um programa de comunicação estratégica muito bem feito para tentar explicar tudo isso daí. Né? Então o Brasil já descarbonizou, ele só precisa implementar. É verdade. Né? Solução nós temos. Solução nós temos, claro. E vamos ser um exemplo para o mundo, com certeza. E aí, a gente está hoje
Hoje é fevereiro, estamos em fevereiro de 2024, o episódio vai pro ar um pouquinho mais para frente, mas se a gente fosse colocar numa curva do tempo, né? Qual que é o sentimento, né? Quando é que pode ser que surja uma reunião de pessoas, empresas, entidades que vão tratar desse assunto de uma maneira como essa que você falou? O que você acha que vai acontecer? Esse é um caminho natural. É um caminho natural, né? Claro. Sabe, eu costumo dizer em inglês, business is business, né? Os negócios precisam se manter. O negócio também precisa dar resultado na última linha do demonstrativo econômico-financeiro. Então, é lá que se separam os homens dos meninos. Eu costumo falar isso. Então, quando estávamos falando dos veículos elétricos, da eletrificação e de tudo que está vindo aí. E se vai ter o mercado de usados, isso aí o tempo vai dizer. Mas toda nova tecnologia, toda nova agenda, principalmente quando ela é importada, ela tem que parar de pé em termos de negócio. Sim. Então, quando a gente fala de negócios são negócios, nós estamos falando de uma cadeia muito grande, desde a produção, lá do berço de tudo, até a transformação, a venda, toda aquela economia, todo aquele fluxo financeiro que gira em função disso. Isso envolve muita gente. Então, é um caminho natural. É um caminho natural. E eu acho que vai acontecer rápido. Né? Eu vejo já algum movimento de empresas ou de entidades envolvidas em tudo isso, começando a se conversar, porque é um objetivo comum, não só das empresas como negócio, como da sociedade, como da nossa economia. Sim. Entendeu? No final, nós temos que proteger o PIB. O PIB é consequência de tudo isso. Então, o Brasil é um país que precisa crescer. Então, acho que as empresas, todas as entidades se conversam de uma forma natural. E você acha que o governo está atento a tudo isso? O que você... Está atento, sim. Nós temos visto programas sendo implementados. O Combustível do Futuro, que é o PL Combustível do Futuro, é um programa voltado para isso, com uma abrangência muito grande. O próprio Mover, que substituiu o Rota 2030 também. Sim. Então, isso fomenta esse aculturamento, essa atenção de todos. Então, tá assim, o que precisa só é colocar tudo no trilho, entendeu? A gente não pode correr o risco de ter regulamentos de setores diferentes caminhando sozinho. Eu acho que se colocar tudo junto, a força é muito maior. Então, acho que o objetivo seria esse. Acho que o pessoal está entendendo isso, está começando a pensar nisso. Que bom, uma felicidade para o mercado, né? Vamos ver quando vem alguma coisa aí, né? Mas eu acho que deve vir, sim. Que bom. Laguna, a gente pede para o Orlando fazer considerações finais, porque o nosso tempo... Mas já? Infelizmente. Eu tenho tanta coisa para falar. Meu Deus. Mas vai voltar. Então a gente já fica o convite, né, para você voltar. Vamos cortar esse, a gente já grava outro. Com certeza. Orlando, vou te pedir uma gentileza de fazer considerações finais. Se você pudesse resumir essa questão, desse mundo de oportunidades que o Brasil tem, né? E o teu sentimento de destino para isso tudo, conta pra gente. Olha, eu tenho uma história que eu costumo falar que envolve o pós-venda. Opa. E o pós-venda, quando eu pego uma concessionária, eu trabalhei muitos anos com gestão de concessionárias nas montadoras, desenvolvimento, toda essa parte de aprimoramento da gestão. E lá no início, a oficina era um mal necessário. Então, mas quando isso eu estou falando há 40 anos, as concessionárias, eles só queriam vender e a margem do produto, do carro, mas e a oficina, aquele pessoal da grana, e era uma sujeira. Eu falo isso porque eu cresci dentro de uma oficina de uma concessionária. Eu cresci, porque o meu pai trabalhava numa concessionária lá no interior. E eu cresci, eu era molequinho, 6 anos, 5 anos. Eu brincava naquelas valetas, naquela graxa toda. E era uma sujeira. Então era uma imundície. Porque era considerado pós-venda, uns falavam em pós-venda.
serviços, oficina, era considerado um mal necessário. Hoje, o pós-venda é a solução e a salvação do negócio com o conceito da absorção de pós-venda, algo que veio depois. Então, quando você pega a rentabilidade, o resultado dos departamentos de peças e oficina, eles têm que pagar o custo de todo aquele negócio. Então, é o que chama de absorção de pós-venda. Então, quando você tem aquele só peças, serviços, mão de obra, né, oficina, explorando a frota, mas explorando no bom sentido. Porque quem tem o veículo precisa de atendimento. Então, explorando uma frota existente. Esse resultado hoje segura o negócio. Então, o pós-venda hoje para as concessionárias se tornou a galinha dos ovos de ouro. Só que vem o risco, a preocupação, porque com as novas tecnologias, a tendência é que muitos atendimentos, principalmente nos carros elétricos, sejam feitos de forma remota, né? E depois você tem um carro na garagem elétrico que tem um problema, a fábrica conserta remotamente e o concessionário não fica nem sabendo. Então há uma perda muito grande de negócios, de oportunidade. Isso obrigará a criação de novos negócios. Então, o desafio das concessionárias de agora em diante é buscar novas fontes de receita, principalmente a partir da frota que existe, circulando. Mas então eu quis falar isso, porque o pós-venda ele já foi o patinho feio, depois ele se tornou a salvação da lavoura, com o conceito da absorção de pós-venda. O conceito da absorção de pós-venda é o seguinte: se a concessionária não vender nenhum carro, ela vive com o pós-venda. Então, ela abre as portas, tem o custo, ela paga os custos. Esse é o conceito da absorção. Quando ele é 100%, ele paga o custo do negócio. Só que muitas concessionárias bem administradas, e isso era o que nós trabalhávamos, era que a absorção de pós-venda fosse 130%, 150%, 170%, 200%. As de caminhões, as de veículos pesados, mas tem essa possibilidade. As de veículos leves é mais difícil. Sim. A absorção de pós-venda fica na casa dos 70%, 80%. Mas então aquilo que era patinho feio, que era um mal necessário, se tornou o grande foco da gestão das concessionárias no Brasil. E agora é o grande desafio. Buscar novas fontes de receita com essas novas tecnologias que estão chegando, né? Então, o risco é as concessionárias não perderem o domínio sobre a jornada do veículo, sobre a jornada do cliente, porque hoje com o monitoramento, as próprias montadoras conseguem ter esse domínio muito melhor que as concessionárias. Então é isso, tudo é uma evolução, né? O negócio é evolução, a tecnologia, o carro e a própria concessionária, esse próprio negócio que nós estamos falando aqui, de motores do Brasil, né? Porque nem vou pegar seu raciocínio e vou dar colocar uma pimenta nele, que não é só a concessionária, né, Laguna? Toda a indústria da reparação automotiva. Eu utilizei o exemplo da concessionária, mas quando eu falo o exemplo da concessionária, porque a concessionária tem uma oficina, tem a peça, tem a ferramentaria, tem a tecnologia, tem a competência, tem o treinamento, tem todo o conceito de gestão. Então, ela tem tudo ali. Mas a concessionária, ela é apenas o exemplo. Mas se você comparar o que representa a indústria reparadora de veículos, que nós chamamos de aftermarket, chamamos de paralelo, é muito maior do que as próprias concessionárias. A área de serviço é muito maior. 112 mil CNPJ. Muito maior. Muito maior. Mas eu utilizei o exemplo da concessionária. Raciocínio, mas você capilarize isso. E a gente estava numa conversa anterior, né, que a gente estava comentando aqui o seguinte: 45 milhões é a frota circulante hoje. Dessa, se você considerar aí que uns 2 milhões são os que acabaram de chegar no mercado, que estão em fase de garantia, etc. e tal, esse número que você está falando é um número preciosíssimo na reparação, que a gente está falando de aproximadamente 43 milhões de veículos em condição de serem reparados. Então, é um mundo, né? É um mundo de possibilidade, entendo perfeitamente. Agora,
na medida também que a concessionária não, perdão, que a montadora detém a possibilidade do reparo, que fica com ela, você faz essa cadeia inteira colapsar, né? Então, isso é um outro tema muito bom para a gente falar. Esse Orlando. é um outro tema, o tema de domínio da jornada do cliente, porque isso. você tem uma parcela de clientes que fica na concessionária até enquanto é o período de garantia. Terminou a garantia, sai e vai para onde? Reparação independente. Reparação Mercado. independente. Só que na concessionária ele fica 2 anos, 3 anos. E no mercado ele fica 10, 15, 20. O tempo de vida do carro. Entendeu? Então, olha o potencial que nós temos aqui. É isso que eu estou falando. Né? E aí tem um outro ponto. O carro elétrico praticamente não tem manutenção. Então, também o elétrico, ele elimina o serviço, ele elimina a venda da peça, porque baixíssimos componentes. E tem um ponto que a gente tem que entender, que eu penso também, e vou dizer por que eu penso isso. Eu fui ao Canadá e fui num shopping e vi uma concessionária Tesla. Tinha um box vendendo Tesla. Você entrava lá, escolhia o carro que você queria, fazia o pedido pela internet e não tinha concessionária. Era a fábrica que estava atendendo o cliente final. Quer dizer, dessa forma também acaba a venda de veículo novo. Pois é. Então, eu imagino, no meu conhecimento atual, que o elétrico, ele realmente pode influenciar muito negativamente uma série de coisas, tanto os concessionários quanto o aftermarket. Sim, ele cria novas oportunidades de negócio, cria novos modelos de negócio. Só que ele não assume 100% do mercado. Nunca, ele vai ter um limite, esse limite está... Eu conduzo uma empresa de consultoria, a E68, e nós fazemos inteligência de mercado. Esse limite, ele pode estar aí na casa de, no máximo, 30%, falamos de nos próximos 15 anos. Não somente veículos elétricos puros, estou falando de outros modelos, outras arquiteturas, né? Alguns híbridos, a eletrificação como um todo. Você ainda terá por muitos anos os motores a combustão interna. Por muitos anos. Além da frota, você continuará. E, de novo, como eu falei, business is business. A empresa, nós estamos vendo na Europa, as empresas que estavam avançando para a eletrificação cegamente já estão tirando um pouquinho o pé. Peraí, o mercado não está absorvendo como a gente imaginava, e nós temos conta para pagar, o presidente tem que reportar para o conselho, e o conselho tem que reportar para os acionistas, e aquilo que eu falei, tem 3 coisas que derrubam um presidente numa empresa. Uma é a perda de market share, a outra é a perda financeira, né? A perda do negócio. E a outra é o compliance, se ele fizer alguma besteira. Então, são essas 3 coisas. E é isso. Se o mercado não está comprando por alguma razão, peraí, nós estamos indo com muita sede ao pote. Vamos com calma, e aquilo que se esperava que fosse acontecer até 2040, pode chegar até 2050, vai acomodar. Né? Você volta, né, Orlando? Volto. Você não acha que a gente tem que trazer aqui o Orlando de volta para falar dessa relação montadora, concessionária, mercado independente? Acho que tem muita coisa, né? Isso é uma das pautas, né? E volta também para contar para a gente daqui a alguns meses, quem sabe, o que ele tem observado, que eu acho que já vai talvez concretizado, né? Se eu puder ajudar, com certeza. Ajuda sempre. Para a gente falar desse setor aqui, podemos ficar falando aqui até amanhã. Então vamos ter tempo aqui. Vamos liberar a galera isso, e né? a gente fica. Mas assunto não falta. Tá bom. Tá bom. Muito obrigado, Orlando. Você deu uma aula pra gente. Eu tenho certeza eu que agradeço. O pessoal que gosta de veículo e gosta de motor vai assistir isso com o maior prazer. Né? Que legal. O importante é entender que temos muitas oportunidades. No início a gente fica preocupado. Puxa, o que vai acontecer? Meu negócio vai acabar? Não vai. Orlando, eu ouvi muito isso, não é? Muito. A gente ouvia muito, meu Deus do céu, o que será de mim? Bom, eu já estou na 2ª, 3ª geração, não vai ter a 4ª, sabe assim, né? A 4ª nem vai seguir, assim, né? Vou fechar minha retífica, vou fechar minha oficina, o quanto de investimento eu não vou ter que fazer para colocar esse negócio, para rodar aqui. É sempre um medo no começo, né? Mas é sempre um grande medo. É sempre um medo, mas é sempre olhando com muitas oportunidades. E tem outra coisa também que nós precisamos entender, que essa tecnologia que está chegando, ela não é definitiva.
Então, a gente não sabe o que vem efetivamente, verdade, não é verdade? Acho que nenhuma tecnologia é. Nenhuma tecnologia O que você definitiva. pensa sobre isso? Meu sentimento é que nenhuma tecnologia é definitiva. Eu estou falando de uma aqui, amanhã tem outra. É isso aí. Né? A gente falava de um jeito de fazer comunicação, agora a gente tem que lidar com a inteligência artificial. Né? É isso. E se as pessoas no futuro começarem a se mover, a mobilidade ficar por conta de drones, né? Não é? Aí motores do Brasil vai ser motores de drones do Brasil. Deu ideia. Vamos montar uma. Orlando, muito obrigada. Legal, uma satisfação aqui. Eu sinto que a gente falou pouco, tem muita coisa para falar, mas o tempo é curto. Então a gente vai voltar muitas vezes. Laguna. Com vagas maiores no estacionamento, hein, pessoal? Exatamente. Para você que estava aqui acompanhando, você sabe que tudo que a gente faz é para você. O Orlando Merluzzi esteve com a gente, mas ele vai voltar. Como você percebeu, são muitos conteúdos possíveis e a gente tentou juntar alguns aqui. Lógico, você fica aí, de olho na gente. Ele volta, a gente volta e você sabe que isso é para você, né? Então, até o próximo Motores do Brasil. Um abraço, gente. Obrigado.